Olá, boa noite. 2019 chegando e muita gente reserva um tempo para pensar nas metas para o próximo ano. Será que o autoconhecimento pode ajudar na hora de planejar os sonhos e os objetivos? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no Jornal da UFO. Você vai conhecer agora a Laís. Desde a infância, ela faz terapia e o exercício mudou a rotina da jornalista. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Ao meu lado está a Laís, que é jornalista, e ela está aqui para falar sobre um assunto muito importante e que muita gente deveria saber, que é a terapia. Porque na vida dela, a terapia já faz parte há um bom tempo. E é disso que a gente vai falar hoje. E eu queria saber de você, Laís, por que você resolveu fazer terapia e desde quando? Eu comecei a fazer terapia num primeiro momento que minha mãe me levou, quando eu era pequena, que ela sentia necessidade de eu ter um acompanhamento profissional por conta de algumas questões que eu estava passando na vida. Depois disso, eu tomei gosto pela terapia, eu vi o quanto que era importante na minha vida e fazia diferença. E eu fui procurando ela em outros momentos da vida que eu passava. E depois desse tempo, no que você percebeu que mudou no seu dia a dia, na sua rotina, depois da terapia? Além do autoconhecimento, que é uma parte extremamente importante e válida na terapia, eu senti que a vida ficou mais leve, mais fácil de ser vivida, lidar com as questões difíceis do dia a dia, tomar algumas decisões mais assertivas e muito mais. Tem até aquela questão que as pessoas falam assim, se todo mundo pudesse e compreendesse, faria terapia. Você concorda com isso? Nossa, eu concordo totalmente. Por quê? Porque a gente consegue ter uma visão mais clara da vida, mais clara sobre nós mesmos, sobre algumas coisas que aconteceram na nossa vida desde quando nós éramos pequenos, quanto elas influenciam até hoje, como que a gente pode lidar com isso hoje e nas decisões futuras também. Então, para a gente encerrar, qual o conselho que você dá? Você que é uma pessoa que já está há um tempo fazendo terapia, né, e viu que teve mudanças na sua vida, qual o conselho que você dá para as pessoas que ainda estão pensando, ficam naquela dúvida se fazem ou não? Qual é a dica que você passa? Tirar aquele estereótipo de que terapia é coisa de doido, ou de que você precisa ir para terapia só quando acontece alguma coisa muito grave na sua vida. Acho que a terapia serve para todos os momentos da vida e é isso. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. E é isso, voltamos ao estúdio. Gislene, é com você. Para participar do Jornal da UFO de hoje, então, nós convidamos a Laís Mutuberria, que é psicóloga. Boa noite, Laís. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. E também aqui ao meu lado está a Tami Moraes, que também é psicóloga. Obrigada, Tami, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço também. Foi interessante que nós vimos agora há pouco a fala da Laís, nesse finalzinho, ela comentou que tem pessoas que pensam, terapia é coisa de doido, né? Isso é algo que a gente precisa desmistificar, mudar essa ideia, Tami? Com certeza. Eu falo muito com os meus pacientes assim, quando a gente faz a terapia, a gente busca a psicoterapia, no caso, a gente tem um problema, a gente está com um problema, a gente talvez está até em sofrimento e a gente quer resolver esse problema. E eu falo assim, será que isso é mesmo coisa de doido? Porque eu acho que resolver problemas é coisa de gente muito esperta, muito inteligente, né? Então, eu respeito todos os meus pacientes, faço a minha psicoterapia e acho eles e eu me acho inteligente por isso, né? Não tem nada de doido, né? Em buscar, em ver que a gente tem problemas, todos nós temos problemas e a gente pode solucionar eles, a gente pode se conhecer, a gente pode viver mais feliz, né? Então é um processo bem legal para a nossa vida. Ótimo, então falando desse processo legal, vamos começar explicando melhor qual que é a diferença, Laís, de terapia e psicoterapia, para o pessoal de casa entender melhor. Certo, essa é uma diferença muito importante, que é necessária para que as pessoas entendam qual é o meio que elas vão buscar para o autoconhecimento, né? Para o desenvolvimento das suas potencialidades, para a promoção de saúde. Terapia pode ser qualquer meio que seja terapêutico, que promova bem-estar, saúde, desenvolvimento pessoal. Psicoterapia também vai promover bem-estar, saúde, desenvolvimento pessoal,
com o auxílio, o amparo, o acompanhamento de um psicólogo, né? Com a ciência da psicologia fazendo esse amparo. Então, a grande diferença é que a psicoterapia é feita por psicólogos. Já a terapia pode ser o ato de praticar um esporte, a arte-terapia, uma pintura informal em casa, né? A argila, ou até mesmo terapias holísticas. E assim a gente tem um leque enorme. E aí a gente fala hoje de coaching e de uma infinidade de opções que possam ser terapêuticas, que vão ser definidas de acordo com o perfil e o objetivo da pessoa. Partindo desse ponto então, Tami, você pode dar exemplos, no caso, para quem deveria ser destinada a psicoterapia e a terapia? É possível distinguir para quem é melhor aplicada cada uma delas? Vai depender do caso? Vai depender do caso, mas assim, a psicoterapia, de toda forma, a gente às vezes pensa que é uma alternativa quando a gente está com um sofrimento muito grande, mas nem sempre. Né? A gente também pode buscar a psicoterapia para prevenir, né, certas doenças, a gente promover saúde, promover bem-estar. Então, assim, a psicoterapia ela pode sim ser indicada, pode ser sim uma alternativa para todas as pessoas, né? Mas claro que assim, as terapias, né, elas vêm de uma forma que auxilia muito a nossa vida, né, de uma forma geral. Você vai ver que às vezes na psicoterapia nós vamos orientar a outras terapias, né, como a Laís colocou, um esporte, uma atividade em grupo, um curso, uma língua, uma faculdade, tudo isso também pode ser terapêutico, né, e promover o bem-estar. Então, assim, todas as duas alternativas podem ser bem usufruídas pelo público geral, né, por todas as pessoas. E no caso da Laís, a nossa entrevistada, que nós vimos agora há pouco, ela comentou que fazer terapia, psicoterapia, ajudou ela no autoconhecimento. Seria, então, o início para se autoconhecer, ter esse acompanhamento com o psicólogo? Sim, é uma das opções fazer esse acompanhamento com o psicólogo. Como a Tami esclareceu bem, vai depender do perfil, do objetivo, né, da busca que cada pessoa está fazendo. Eu vejo que é importante destacar que a busca pelo desenvolvimento pessoal, que a Tami destaca bem, né, por promover saúde. Então, você vai buscar psicoterapia não só quando você tem um problema, não só quando você está na dor e na crise, e sim para buscar se desenvolver. E as corporações, né, as empresas, as instituições tiveram essa sacada há muitos anos atrás, investindo nos estudos, né, e nas implementações dos relacionamentos interpessoais. E aí vem a avaliação de desempenho, né, na mudança como as instituições, as empresas estão vendo o bem-estar dos funcionários. Então, a psicologia dentro das empresas vem ganhando um grande espaço e mostrando que você pode usar da psicologia para promover saúde. Então, você pode usar da psicologia na empresa, na clínica, para promover saúde. Então, você pode buscar o psicólogo para promover saúde também. A gente está falando bastante, né, sobre autoconhecimento, que é o tema do jornal de hoje. É possível, Tami, se conhecer totalmente? O autoconhecimento é algo que a gente vai ter constantemente, dia após dia, né? Como já dizia Heráclito, né? A gente não se banha, o mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Porque esse homem muda, o rio muda. Então, o tempo todo nós estamos em mudanças. Então, a gente vai se conhecendo aos poucos. E a gente não experimentou tudo da vida. Às vezes, a gente tem um autoconhecimento, né? A gente se conhece dentro da minha família, né? Dentro da família, dentro da escola, dentro da minha empresa, né? Diante de certas situações, certas vivências que eu tive. Mas a vida é uma surpresa. Sempre nós estamos tendo essas novas experiências, né, que vão mostrando, né, um pouquinho das nossas, aflorando, né, e tornando nítido algumas das nossas características, alguns dos nossos valores, né, e aí a gente vai se conhecendo cada vez mais, né. Você tocou num ponto interessante, que é a relação com as pessoas, né, seja na escola, com a família. Como que fica esse processo de autoconhecimento, Laís? Com relação à família, por exemplo, que nós convivemos cercados por essas pessoas, mas às vezes ouvimos a opinião deles, mas será que
essas opiniões ajudam também a pessoa a se autoconhecer? Ou isso é apenas um aspecto também? Eu gosto muito de dizer que a interação com o outro é uma galeria de espelhos, né? Então, nos relacionamentos, a gente tem uma grande oportunidade de olharmos para dentro. Então, o feedback que o outro dá, a resposta que o outro dá a um comportamento, a um gesto, a minha postura, a minha personalidade, né? As manifestações do eu são fontes riquíssimas para o autoconhecimento. Agora, se o feedback do outro também traz, né, tudo aquilo que pertence a ele, também é uma reflexão muito importante para fazermos. Então, a família, com certeza, é um meio também de se conhecer, com toda certeza. A interação com o outro, né? O processo de se conhecer, de individuar-se, ele vem nesse processo das trocas. Vallon é um grande teórico que fala sobre isso, né? E eu gosto muito de pensar na palavra desenvolver. Então, desenvolver-se, se você desmembra desenvolver, então a gente se envolve e se desenvolve, se enlaça e se desenlaça o tempo todo nas relações para se desenvolver, para se conhecer, para individuar-se. Esse processo de conhecimento, ele pode talvez ser doloroso, Tami? Como lidar com essa questão? Pode sim. Às vezes a gente está bem íntimo das nossas intenções, né? Eu achei legal a forma como a Laís colocou, né? Desse envolvimento, né? Desse desenvolver. Nós temos, às vezes, muita certeza das nossas intenções, mas nós temos comportamentos. E a gente tem como o outro ver essas atitudes, como o outro ver os meus comportamentos. E o autoconhecimento, ele também vai conciliar tudo isso, né? Como o que eu sou e como eu comunico isso, como eu transpareço isso também, né? E às vezes a gente está muito certo das nossas intenções, mas a gente descobre coisas que a gente não se dava conta, né? Que talvez a gente está comunicando isso de uma forma que a gente não imaginava, ou então a gente realmente descobre intenções que a gente que estavam camufladas até então, né? E isso pode ser doloroso sim, mas eu acho que é muito importante sempre a gente resgatar aquela ideia da construção, né? Que nós podemos sim olhar para a gente, se dar o direito de mudar de opinião. Essa inflexibilidade na mudança de opinião faz a gente não desenvolver, né? Então a gente pode sim mudar de opinião, nós podemos sim evoluir, né? E de repente desconstruir certas ideias até que a gente tinha de si mesmo, se perdoar e tornarmos pessoas melhores, né? De acordo com os nossos valores, com as nossas ideias. E partindo então dessas ideias que você disse, para quem está nos assistindo nesse momento, por exemplo, Laís, que pensa, achei que eu me conhecia, mas talvez nem tanto. Como começar então essa busca pelo autoconhecimento? Existem diversas maneiras e eu creio que a resposta vai sempre ser aquela, seja sempre você mesmo, mas nunca seja o mesmo, né? Como já foi dito anteriormente pela Tami, estaremos em constante mudança, estaremos em constante descoberta. O meio de buscar o autoconhecimento, ele é muito particular, único, singular, né? Então você tem que fazer uma reflexão e identificar qual vai ser o caminho, né? É uma terapia, é uma psicoterapia, né? Qual é a maneira de buscar esse autoconhecimento? É através de uma análise mais minuciosa dessa galeria de espelhos que é o relacionamento, né? Das construções que eu venho fazendo sobre o ego, sobre o eu, né? Ao longo da minha vida, da minha história. Então, existem muitas formas e a decisão de qual vai ser o caminho é muito particular, muito única. Certo, daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Vamos saber como fica o tempo para amanhã, nesta quarta-feira, em Uberlândia e outras cidades da região. A quarta-feira em Uberlândia tem calor e 90% de chance de chuva. A máxima será de 28 graus e a mínima de 19. Em Ituiutaba fica quente e úmido, com 80% de chance de chover. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. Em Patos de Minas dá para aproveitar bem o dia, mas sem esquecer o guarda-chuva. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Monte Carmelo tem previsão parecida.
máxima de 30 graus e mínima de 20. Deve chover. Em Rio Paranaíba também fica quente. Chuva, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Você se conhece? Nós fizemos essa pergunta para alguns uberlandenses e você vai conferir as respostas logo após o intervalo. Estamos de volta e hoje é terça-feira, dia de conferir as vagas do quadro Mercado de Trabalho. R$ 70 vagas para técnico de fibra ótica. É necessário experiência de 6 meses, carteira de habilitação B e ensino fundamental completo. Curso de elétrica ou eletrônica é um diferencial. Salário a combinar. Oportunidade para cozinheiro industrial. É preciso ter experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.230. 30 vagas para vendedor pracista. A remuneração é de R$ 1.050. A empresa exige ensino fundamental completo e experiência na área. Vaga para supervisor de vendas comercial. O salário é de R$ 1.600 e é preciso experiência de 6 meses e ensino médio completo. Oportunidade para coordenador de vendas. É preciso que os interessados tenham experiência de 6 meses na área e ensino superior completo em administração ou áreas similares. O salário é de R$ 2.800. 30 vagas para motorista carreteiro. É necessário experiência, ensino fundamental e carteira de habilitação categoria E. O salário é de R$ 1.600 mais comissão. Se você ficou interessado por uma dessas vagas, é só procurar o Cine, que fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. E no Jornal da UFO de hoje, então, nós estamos conversando sobre autoconhecimento. Laís, o autoconhecimento hoje é importantíssimo, nós sabemos sobre ele, principalmente na modernidade líquida que nós vivemos, né, que o Bauman fala dessas relações fluidas. Então, se autoconhecer é uma forma também de estar melhor para lidar com tantas mudanças, tanta volatilidade. Com certeza, o autoconhecimento é o primeiro degrau, né, para você fazer escolhas que vão trazer bem-estar, felicidade, que são conceitos que têm sido cada vez mais explorados e que vão trazer relacionamentos, qualidade de vida, saúde física, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de saúde mental. Se a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde física. A saúde mental faz parte, integra as funções orgânicas, inclusive. Então, são degraus importantíssimos para todas as dimensões do ser humano. As relações de trabalho, de família, para a saúde física, né? Então, com certeza, né? Também para as relações, né? Bauman fala das relações líquidas, o autoconhecimento é um grande degrau, né? Para que a gente possa cuidar de todos esses aspectos aí. E o ano novo logo está aí, né, Tami? Como que a pessoa pode começar 2019 já se conhecendo melhor para conseguir alcançar suas metas, suas conquistas, objetivos? Eu falaria que para começar o ano, de repente a gente podia fazer aquela listinha, né? Primeiro do que a gente quer se propor a experimentar de novo. Eu gosto muito de bater nessa tecla da experiência, porque talvez quando a gente vive as mesmas coisas, as mesmas rotinas, a gente tem menos oportunidade de se conhecer. E quando a gente experimenta, talvez a gente percebe coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, qualidades, defeitos que a gente nem imaginava. E isso tudo colabora para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva, né? Então, eu falaria para fazer essa listinha. Mas lógico também que é aquela listinha do que eu realizei, do que eu fiquei feliz comigo mesmo, o que eu aprendi ao longo desse tempo, de todo esse tempo, 2018 de repente, né? O que eu experimentei a partir dessas experiências, o que eu aprendi, como eu me tornei uma pessoa melhor, né? O que eu percebi, o que eu tive de feedback das pessoas, né? Como eu fui na minha escola, na minha faculdade, na empresa, enfim, olhar para si no passado, né? Na sua história, mas também projetar isso para o futuro, né? As aprendizagens e o que eu quero evoluir.
E a evolução seria um dos ganhos do autoconhecimento? Quais seriam esses ganhos de se conhecer melhor? São inúmeros, né? Quando a gente pensa em todos aqueles cenários que eu citei, o trabalho, a família, os relacionamentos interpessoais, amorosos, né? Inclusive na saúde física. Então, quanto mais eu me conheço, melhores escolhas, mais eu me pondero, né? Melhor o caminho, melhor as metas, mais eu consigo entender aonde eu posso usar os meus recursos, os meus potenciais, aonde eu posso me desenvolver, né? Os meus pontos fracos e onde eu posso otimizar isso, né? Na minha vida. Então, a gente pode, inclusive, falar de imunidade, de aumento de resistência, de serotonina, né? Então a gente fala de até mesmo diminuição de doenças cardiovasculares quando a gente pensa no autoconhecimento. Então os ganhos são inúmeros para a qualidade de vida, para a qualidade nos relacionamentos interpessoais e para a saúde física também, né? Para o conceito de felicidade. Então a gente chega a esse ponto. Então quanto mais eu me conheço, maior vai ser a felicidade que eu vou estar atingindo em todos os aspectos da minha vida. Certo. E você, Tam, o que você pensa sobre isso? Inclusive, o ponto que a gente se boicota, né? Enquanto a Laís estava falando, e a gente falando também de 2019, é muito comum, às vezes, a gente fazer a nossa lista de metas, né? Quando a gente vai buscar a felicidade, né? Lógico que o conceito de felicidade, ele é muito pessoal, né? Às vezes a gente tem... Está muito conectado com as escolhas, né? Mas a gente está muito... Tem pessoas que vão entender que eu vou estar feliz quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo. Está conectado com o tipo de vínculo que eu tenho, amizades, por aí vai, né? Mas é interessante a gente pensar assim, lá na nossa listinha às vezes está lá assim, nossa, eu quero emagrecer. E as pessoas não conectam como que realmente eu me conhecer vai colaborar com esse emagrecimento. Porque eu falo assim, poxa, emagrecer é muito fácil se a gente pensar assim, que é só fazer uma atividade física e uma dieta. Mas por que é tão difícil emagrecer? Por que temos pessoas que não conseguem obter essa meta? Né? Porque tem algo antes disso, tem eu pensando, né? E tem uma pessoa que avalia o que é aquilo, o que é aquele sacrifício, como aquilo vai adaptar na minha vida, como as pessoas vão ver aquilo, como aquilo vai afetar no meu dia a dia. E aí a gente conhecer a gente mesmo, a gente vai tirar aqueles estereótipos, aqueles rótulos que as pessoas colocam, faça isso, faça aquilo, mas você vai entender o que realmente vai adequar para você. O que de verdade eu quero. Às vezes eu nem quero emagrecer, estou querendo emagrecer por conta dos outros, não é por causa de mim. Então, isso se expande a vários outros objetivos que a gente pode ter. E quando a gente vai alcançando esses objetivos que a gente de verdade quer, aí sim nós vamos nos tornando felizes. Porque a gente se motiva a partir dos resultados, né? Principalmente a partir dos resultados. A gente vai lá e fala, nossa, olha só, tá legal aqui na minha vida. Então a gente vai se motivando a fazer aquilo legal também. E eu acho que isso tem que vir muito realmente do que a gente é, né? E não apenas do que a sociedade nos coloca. E quando a Tami fala sobre isso, é muito relevante entender que a partir do momento em que eu me conheço, eu entendo quais são as minhas crenças sobre meus objetivos de vida, sobre as minhas metas, né? Já que estamos aí nessa fase de transição de ano. E quando eu entendo quais são as minhas metas e o porquê que eu não consigo alcançar algumas delas, eu entendo o sentido. O sentido tem a ver com futuro, né? E o significado que tem a ver com presente. Porque, de repente, é o que a Tami colocou muito bem. O significado daquilo não é coerente com os meus valores, né? Com quem eu sou, com o ego, com o eu, ou até mesmo são crenças limitantes, né, que usamos muito esse termo na psicologia, de que eu não sou capaz de conseguir aquele objetivo. Então tem aí crenças de desvalia que impedem que a pessoa alcance aquela meta. Então a partir do momento que a pessoa busca o autoconhecimento, ela vai conseguir uma eficácia muito grande no seu desempenho na vida, né? E quando você me pergunta qual é o caminho anteriormente, né, no bloco anterior,
para buscar o autoconhecimento, isso depende do perfil e do objetivo de cada pessoa. Mas é claro que, enquanto psicólogas, vale destacar que a psicologia é um meio, né, complexo, completo, eficaz, né, científico e que tem ganhado muito espaço para além da psicologia clínica, né, em diversos lugares na sociedade que ajudam as pessoas nesse processo. Um dos, jamais o único, mas é um dos meios muito eficaz. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. A nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas lidam com o emocional. Será que elas fazem terapia? E o que elas entendem sobre autoconhecimento? Olha só. Eu faço terapia tem 2 anos já e eu acho que é uma coisa muito importante, tanto para o autoconhecimento, quanto para lidar com as questões emocionais e as questões do dia a dia mesmo. Terapia eu não faço, mas eu sempre tenho pensamentos positivos, eu procuro vibrar positivamente. Eu tenho meu mantra que eu uso, que é luz e amor para dentro, luz e amor para fora. Por quê? Porque o que nós estamos precisando hoje é amor. Então eu trabalho sempre com pensamentos positivos. Eu sou próspera, eu tenho dinheiro, eu tenho fartura, eu sou feliz, eu sou a felicidade. Então eu procuro sempre vibrar positivamente. Porque cada vez que você joga para o universo forças positivas, é o que você vai atrair para você e para dentro de você. Aí você tem mais calma, mais serenidade, principalmente quando você está começando a perder. Aí você começa a trabalhar com esse interior, com essa luz, com esse amor dentro de você, porque só assim você consegue transmitir isso pelo menos um pouco para as outras pessoas. No momento eu estou fazendo terapia, justamente para saber, assim, para me conhecer melhor, para melhorar minha relação com os meus familiares e com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo no dia a dia. É importante, eu acho importante a gente fazer para você estar... assim, tá buscando uma certa leveza no viver, não é? Lidar com as pressões de uma forma mais leve, não se cobrar tanto, não é? Não cultivar muito esses sentimentos como raiva, às vezes, não é? Culpa. Então, acho muito importante a gente estar fazendo no momento até para poder lidar com essa pressão. Acaba que é um exercício para a mente. Claro, um exercício para a mente, você desenvolve a meditação, não é? A mentalização, não é? Ajuda a gente a ter mais foco, não é? Foco no dia a dia, foco no trabalho, naquilo que você deseja para você, pessoalmente e profissionalmente. Então, para mim, assim, eu vou te falar que eu tenho feito terapia, eu já fiz poucas sessões, mas já está me ajudando muito. Eu tô notando, assim, que aquela angústia, às vezes uma angústia diária que eu sentia, já tem melhorado muito nessas sessões. Bom, autoconhecimento é você avaliar, né? Se avaliar todo dia e saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas debilidades, o que você precisa melhorar, né? Fazer essa autoavaliação e ir se conhecendo. Também interessante que uma das entrevistadas comentou essa angústia repentina que surgia, né? Às vezes nós vemos uma sociedade que às vezes somos tão cobrados, né? Estresse, ansiedade, pressão, cobrança. E como lidar? Esse autoconhecimento ajuda também a lidar com essas questões? O autoconhecimento ele vai gerar outro ganho que é muito interessante, que é a inteligência emocional, né? A gente se perceber nas situações, né? Igual uma entrevistada falou da questão da raiva, né? A gente tem emoções agradáveis e desagradáveis, mas todas são úteis, né? Mas às vezes a gente consegue perceber quais as nossas reações emocionais diante de certas situações, né? Como um estresse, uma pressão dentro da empresa, no ambiente, né, de trabalho, no escolar, na família. E isso é muito legal porque a gente vai conseguindo também lidar com essas emoções, né? Perceber essas emoções dentro da gente e lidar com essas emoções. Então o autoconhecimento ele vai sim ajudar nesse manejo, né? Nesse autocontrole, a gente perceber também como que várias crenças limitantes, como a gente citou no bloco anterior, elas às vezes nem são nossas, né? Elas vêm, né, da nossa história, às vezes está lá na minha avó, que criou a minha mãe, que de repente eu estou aqui com algumas limitações que vieram de histórias, né? E aí a gente conhece isso e a gente consegue manejar isso muito melhor. Nós estamos numa sociedade muito mais adoecida,
né? Porque a gente está numa velocidade rápida das redes sociais, numa necessidade muito grande da aprovação do outro, das curtidas, né? Dos likes, dos comentários. A vida feliz que tem se postado tanto nas redes sociais e que, na verdade, opa, não é bem assim, né? Existe um filtro ali. Então, a gente conhecer a si mesmo, mas também a gente entender aí essa sociedade, a gente de repente consegue equilibrar isso bem e, como eu sempre digo, promover esse bem-estar, estarmos mais saudáveis, né? Na nossa mente e no nosso físico. Na verdade, a gente fala mente e físico, não existe isso, é no nosso todo, né? Porque nós integramos mente e físico, né? Completamente, um afetando o outro. Certo, Laís, sua fala de encerramento, então, 2019, importante se autoconhecer. Com toda certeza. Pensando para além, né, da ausência de doença, e sim para a busca da promoção de saúde, a promoção da autorrealização, do bem-estar, da felicidade. Certo, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, então muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Obrigada a você. Laís, obrigada também por todas as informações. Eu que agradeço. O Jornal da UFO de hoje, então, termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um Feliz Natal e até amanhã.